Bem-vindo, bem-vindas a mais um Café com Execução, o local aqui onde a gente transforma conhecimento em execução na sua empresa, trazendo resultados, aumentando a produtividade, aumentando o valor que ela tem de mercado, aumentando vendas, diminuindo o custo, que é o que o empresário precisa fazer para crescer. No episódio de hoje, a temporada que a gente está fazendo nessa semana aqui é a anatomia da execução. Então, a gente já passou por 3 episódios aí. Hoje é o quarto episódio 35 da série total da Café com Execução. E hoje a gente vai falar sobre execução. Execução é método, não é achismo, não é sorte, não é ele é muito experiente, não. É método. Método e dá para outras pessoas fazerem igual. Por isso que um método você replica, você não fica refém de ninguém, ok? Eu sou Vanderlei Souza, engenheiro de vendas, estrategista comercial, sou criador aí do movimento executor e escritor aqui do livro Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática. Opa, caiu aqui. E para você que chegou aqui agora, seja bem-vinda e convide mais pessoas para fazer execução com a gente aqui. Então, você já viu que sem meta não tem execução, você já viu que o que não tem medição também não acontece, o que não é acompanhado, não é medido, não acontece, e que para acompanhar você precisa de um processo. O processo é como aquilo funciona. Legal, você tendo agora, tendo meta, tendo os indicadores e tendo o processo, você precisa executar. E a execução é método. Existe uma pergunta que ainda está em aberto, né? Por que tantas decisões nunca saem do papel? Porque muitas vezes as listas de final de ano, esse ano eu vou falar inglês, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou. Aí no ano que vem passa ali aquela primeira semana de euforia, acabou, ninguém fez nada do que estava prometido, ninguém entregou. Por quê? Porque não acompanhou, não executou. Você tem que executar o que estava no papel. Só escrever não adianta, tá? Porque escrever, o papel aceita qualquer coisa. Sempre falo para vocês, né? Papel e caneta, você que vai executar aqui com a gente, você vai precisar, porque você vai anotar coisas aqui. Então, se você só anotar, não resolve. Você tem que anotar e executar, fazer uma ação que leve aquilo realmente para onde que você quer, que é aumentar as vendas na sua empresa, beleza? Aumentar a produtividade, lucro e o que for de positivo dentro da sua empresa, tá? Qual que é o problema? O problema é que muitas empresas fazem reuniões, mas no final da reunião não sai com um plano de ação. O que ficou combinado, tá? Então, qual é o próximo passo? Tem muitas reuniões que terminam sem isso. Então, como não ficou nada explícito, ficou implícito, todo mundo concorda, mas só que ninguém é o responsável. Se não tem responsável, aquilo não vai acontecer. Tá? Nenhuma reunião que sai sem uma ação específica para uma pessoa específica, ela não sai do papel, ela vai ficar parada. Então, se você, a gente vai melhorar a produção, a gente quer melhorar a qualidade da produção do nosso produto. Beleza, então quem é o responsável? Você precisa ter. Porque senão todo mundo vai anotar, vai embora, e na reunião seguinte você vai falar os mesmos assuntos. Vamos voltar para os mesmos assuntos, porque não foi executado. A reunião ela precisa ter evolução, ela precisa ter o próximo passo. Tá? A decisão tomada precisa ser executada. O problema não é decidir executar, o problema é executar, é transformar a decisão em um método de execução. Execução, ir lá e fazer, mão na massa. Existem 3 erros que são muito comuns que matam qualquer plano, qualquer reunião, qualquer pós-reunião. O primeiro é sair de uma reunião sem definir quem é o responsável pela ação. Como eu já falei para você, quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Né? Tem o velho ditado, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Por quê? Porque um acha que alimentou o outro, acha que o outro alimentou, e um acha, ninguém fez. Não se acha nada, na verdade. Né? Então, você precisa sair com um responsável.
O segundo é não definir prazo. Tem que ter prazo para aquilo acontecer, uma data específica. Não é vamos fazer, é quando, qual é a data, até quando tem que ficar pronto, como que a gente vai acompanhar. E esse é o terceiro ponto, acompanhar. Como que isso vai ser acompanhado? E cobrar não significa que você está desconfiando da pessoa, não significa que você não acredita na capacidade da pessoa. Pelo contrário, cobrar é ter certeza que a pessoa está dando a devida atenção para aquele problema que foi levantado na reunião, para aquela situação que foi levantada na reunião, e ela vai te passar daquilo que foi decidido, o que foi implantado, o que está acontecendo, qual dificuldade está tendo, e aí sim você consegue agir. Se você não tem isso claro, você não vai conseguir ter a implantação. E se você não tem implantação, você perdeu tempo. Perdeu tempo. A reunião não serviu para nada. Né? Uma reunião que ligou nada a lugar nenhum. Tá? Existe uma frase que eu gosto muito dela, que é: o que transforma uma decisão em resultado não é a intenção, é o acompanhamento. Tá bom? Por quê? Toda ação precisa responder 5 perguntas. E eu vou falar para você agora. Pega papel e caneta e anota 5 perguntas que todo plano de ação precisa responder. O que será feito? O que será feito? Quem vai fazer, executar? Quem é a pessoa? Nome, tá? Nome de uma pessoa. Então, o que é a descrição? Quem é o nome de uma pessoa? Quando é uma data para ser feito. Como a gente vai saber que aquilo foi concluído? Então, vai ter uma apresentação, vai ter uma outra reunião para dizer que aquilo foi concluído, terminado, e qual resultado chegou, né? E o quinto ponto é quem vai acompanhar que isso vai ser executado. Porque a pessoa que vai executar, nem sempre ela deu a devida atenção para aquilo. Então, se é algo importante, você vai acompanhar diariamente, diariamente. Se é algo que é assim não tão crítico, você pode acompanhar semanalmente. Né? Depende da criticidade. Eu fiz ontem um desenho, né, de urgência e importância. Depende do quanto urgente e o quão importante impacto, né? Quanto urgente impacto, né? Se é muito urgente, causa muito impacto, você vai acompanhar mais de perto. Se não é tão urgente, não causa tanto impacto, você pode acompanhar com mais distância, com prazo maior. Beleza? Mas precisa acompanhar. Não tem jeito. Então, alguém tem que prestar conta de como aquilo está sendo conduzido e para onde está sendo conduzido e se está alguma coisa atrapalhando ou não. Isso vai acontecer na reunião de acompanhamento. Acompanhamento é uma reunião rápida, tá, gente? No máximo 5, 10 minutos é a reunião de acompanhamento, tá? Não passa muito disso, não. Não passa muito disso. Se você passar mais do que isso, você vai ter problemas nesse acompanhamento, você vai ter problemas para poder fazer aquilo realmente acontecer na sua empresa, tá bom? Vamos lá. Depois que você definiu essas cinco fundamentos aqui do seu plano de ação, você tem que ver da execução o que está sendo realizado. No dia seguinte, daquilo que a gente decidiu, o que está sendo realizado. Se alguma dessas respostas que a gente perguntou aqui, o que, quem, quando, como, né, e o acompanhamento não acontecer, vai ser somente uma ocupação, uma ocupação. Né? E, como eu falo, movimento cansa. Movimento cansa. Execução traz resultado. Movimento cansa. Então você vai se sentir ocupado, né? Vai se sentir em movimento, mas não vai trazer resultado algum. Então você precisa acompanhar. Se você não acompanhar, ali a execução já começa a morrer. Ali você vê que precisa de um método. Método não é burocracia. Método não é para travar. Método é para eliminar as desculpas, tá? Quando você tem método, você elimina as desculpas. Ah, eu não fiz porque eu não tinha caneta. Ah, eu não anotei porque eu não tinha papel. Ah, não.
Com o método, você sabe o que precisa, quais ferramentais tem, e aí nenhuma reunião, nunca, nenhuma reunião termina sem uma lista de ações, tá? Sem uma lista, nenhuma reunião. Aqui, no nosso Café com Execução, você sabe que a gente sempre dá uma missão que é o desafio do executor. Você vai sair daqui com algo para implantar na sua empresa, certo? Então, olha só, você assiste uma aula, tem o conteúdo e eu dou uma ação, uma lição de casa para você, certo? Essa ação, a gente dá o prazo, ó, você vai fazer, clicar hoje, você vai acompanhar uma semana, você vai acompanhar por um tempo. A gente dá o prazo, dá o tempo de ser acompanhado, tá? Quando a gente está mais próximo, né, quando a gente faz o Decide, por exemplo, aí esse empresário entre algum dos nossos programas, aí a gente tem um acompanhamento follow-up que a gente faz pelo sistema operacional de execução assistida. É o nosso software, onde a gente tem o plano de ação, quem é o dono, e aí a gente tem um painel, um placar, que sabe o que está acontecendo. É só bater o olho no placar, a gente sabe se tem algo atrasado, se tem algo a fazer, se o responsável, na falta daquele responsável, quem vai assumir, tudo isso fica muito claro. Então, ao final de uma reunião, você precisa sair com o responsável, prazo, evidência que aquilo realmente foi concluído e data da próxima verificação, ok? Toda vez que você faz aquela reunião de acompanhamento, é responsável, prazo, evidência do que foi feito e data da próxima verificação, para isso virar um hábito, né? Tem que virar um hábito na sua empresa. Execução tem que virar hábito. É igual respirar, igual tomar café, igual escovar o dente. É um hábito. Hábito é uma repetição de algo que é saudável para você. Como ir para academia é um hábito, ok? Fazer exercício é um hábito. O que você faz sempre, né, tem disciplina para fazer e não é bom para você, aí a gente chama de vício. Mas quando é positivo, é hábito. Então você vai ter o hábito de executar na sua empresa. Sua empresa vai começar a executar mais, sem precisar trabalhar mais horas. Por incrível que pareça, quando você tem um método, você trabalha menos e executa mais. Por quê? Porque você sabe o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer. Então, quando você tem isso escrito, isso te dá mais segurança, te dá previsibilidade. Essa é a função do processo do acompanhamento na execução da sua empresa. Agora, para você que já conhece aqui o Café com Execução, você sabe que chegou o desafio do executor. O que é o desafio do executor? Hoje eu quero que você abra a última ata de reunião que você fez com a sua equipe, com algum cliente, a última ata de reunião que foi feita. Reunião sem ata não existe, tá bom? Reunião que não tem ata não existiu. Agora pega lá a última ata, ou lembra da última decisão importante que foi tomada na sua empresa e me responde o seguinte: todas as ações têm um responsável? Você definiu, por exemplo, que a gente vai melhorar o nosso marketing. Eu quero ter mais visibilidade através do marketing, organizar o processo de marketing na empresa. Então, tem um responsável, um dono, tem que ter um dono. Todas as decisões que você tomou nessa última reunião tem prazo. Se não tem prazo, sua reunião foi pro vinagre, tá? Alguém ficou encarregado de acompanhar? É bom que essa pessoa que fique para acompanhar, não é que ela está supervisionando, ela está acompanhando. Ela não é responsável por executar, mas ela é responsável para saber se aquilo está sendo executado ou não. E por que a gente coloca pessoas de outra área, normalmente, né, para averiguar isso? Para poder começar a fazer eles entenderem que a empresa é uma engrenagem, que todos estão num único time buscando o resultado. Quando um setor começa a poder cobrar o outro, um líder começa a cobrar o outro, de se aquilo foi executado ou não, isso vai levar a cultura para um outro nível, certo? Porque são pares. Um vai cobrar um outro do que está acontecendo, do que foi evoluído naquela ação que foi definida na reunião. Se você não tem nenhuma dessas respostas para a última reunião, para a última decisão
positiva, decisão importante que você tomou na sua empresa, você não tem um método. Então, você vai ficar exatamente no ponto onde a execução morre. A execução morre porque não respondeu esses 3 pontos que eu falei para você aqui. Então, para montar um plano de ação depois da reunião, você precisa de responsável, prazo, acompanhamento. Responsável, prazo, acompanhamento. Responsável, prazo, acompanhamento. E o executor, a pessoa que vai fazer aquilo realmente acontecer. O responsável nem sempre ele vai executar, ele pode acompanhar, ok? Então, tem esses papéis claros, definidos e por escrito depois da reunião. E quando que você vai fazer o próximo feedback, o próximo acompanhamento. Senão, você jogou o seu tempo e o tempo da sua equipe no lixo. Eu quero fazer aqui para vocês um convite que amanhã a gente vai falar sobre a análise, que é o último ponto aí para a anatomia da execução. O último ponto é a análise, que a gente vai tratar amanhã, sexta-feira, beleza? Se você se interessou e quer conhecer o Decide, que é o nosso programa onde a gente faz em 40 minutos, a gente vai sentar junto com você e entender qual é o gargalo da sua empresa, onde que ela está travando e o que você tem que fazer, né, com um plano de ação claro da sua próxima etapa, o que você precisa fazer para destravar a sua empresa. A gente encontra o gargalo e descobre esse gargalo invisível e também a causa real. A gente não trata sintoma, a gente trata a causa real desse problema. Por isso que 40 minutos a gente vai conversar seguindo a metodologia do MIPEA. Então a gente vai ver compromisso, meta, indicadores, processo, execução e análise. São esses pilares que a gente analisa com você, você tem uma pontuação, um score, e aí você vai ver o seu abismo, o abismo da execução, da onde você está para onde você gostaria de ir, e o que está impedindo você de atravessar esse abismo. A gente vai mostrar como que você constrói essa ponte para chegar no resultado que você quer. Se você se interessou pelo Decide, aqui embaixo, ou no link da bio, se você estiver no Instagram, ou aqui no YouTube, você pode clicar também abaixo e reservar o horário do seu Decide. Isso é o seu compromisso, o primeiro compromisso, reservar o horário do Decide. Reservou o horário, a gente vai sentar 40 minutos e você sai com esse diagnóstico, um relatório completo do que você precisa fazer para tirar a sua empresa da água parada para a execução. Tá bom? Análise gera evolução. Esse é o nosso conteúdo de amanhã, sexta-feira, encerrando a temporada aqui da anatomia da execução. Então eu te vejo amanhã e se você executar, não lembra disso, executou, você vem aqui, toca o sininho ou manda o sino lá para mim. Coloca o sino aqui embaixo nos comentários. Olha, eu executei, eu consegui, eu fiz isso, eu apliquei lá a ata de reunião, coloquei pessoas responsáveis, data, prazo, estou acompanhando. Manda direct para mim lá no Instagram também, eu vou ficar muito feliz em saber que o conteúdo que a gente está fazendo sentido para você, tá? E você está aplicando, está executando. Aqui a gente tem observadores que vêm aqui, assistem, não marcam nada e daqui uma semana nem sabe que assistiu o programa. Tem os estudadores, que eles anotam tudo, anotam muito bem, né? Vem aqui, anota tudo muito bem na projetinha, mas não aplica nada. Esse também não tem resultado. E tem você, que é o executor, vai lá, vai aplicar e vai ter um resultado palpável disso que a gente falou aqui hoje. E aí, com esse resultado, você compartilha com a gente, você faz o Decide, você faz a sua empresa crescer. Decide, faz a sua empresa crescer. Ok? A gente se vê amanhã no próximo episódio. Análise gera evolução, encerrando essa temporada. Um abraço e até lá.